Você está interessado em comprar um trailer? Então assista esse vídeo até o final. Eu vou te falar quais são os pontos positivos e negativos em se ter um trailer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui é o James falando com vocês e hoje eu vim trazer a minha primeira impressão em se ter um trailer. Pontos positivos e negativos, comparando com um motorhome. Bom, gente, já vai deixando o seu like, deixa o seu comentário, faça a inscrição no canal, vamos fazer o canal crescer, vamos dar força pro canal. Bom, eu não tive essa oportunidade de ouvir o que eu vou dizer para vocês hoje. Já procurei muito antes de comprar o trailer, procurei muito na internet, procurei muitos vídeos e tudo que se fala sobre ter um trailer ou ter um motorhome são coisas boas, né, pessoal? É como se tudo fosse flores, mas na verdade existe pontos negativos e positivos em se ter um trailer ou também um motorhome. Bom, eu vou falar para vocês qual foi a minha primeira impressão em relação a se ter um trailer. Eu nunca tive dirigido rebocando uma carretinha. Então imagina só eu engatando um trailer que pesava aproximadamente 500 quilos, de 500 a 600 quilos na traseira do carro. E imagina só qual foi a minha impressão. Bom, eu estranhei muito, porque mudou totalmente a forma de dirigir o carro, né? Mudou tudo. Eu sabia sim que ia ter alguma alteração, porém eu não sabia que ia alterar tanto, né? Então hoje eu vou dizer para vocês quais os pontos negativos e positivos na minha opinião, pessoal. Então se alguém tem a sua opinião diferente, comente aí, coloque nos comentários, mas tá tudo certo, é a minha opinião e cada um tem o direito de ter a sua opinião. E o primeiro ponto negativo que eu achei de se ter um trailer, a minha primeira impressão, e aqui eu coloquei como primeiro, porque é o principal na minha opinião, é a questão da paciência. Quem viaja de trailer tem que ter paciência, pessoal. Viajar de trailer é uma viagem lenta, é uma viagem tranquila. Por quê? Primeira coisa, o trailer, ele viaja na velocidade de veículos pesados. Bom, eu não sabia disso. Quando eu peguei o trailer, antes de entrar na rodovia, eu pesquisei qual que era a velocidade permitida na legislação para reboques. Então eu descobri que a velocidade permitida era a velocidade de veículos pesados. Então a minha viagem, a volta para casa, se tornou muito mais demorada, porque a viagem se tornou mais lenta. E, gente, por mais que você queira viajar numa velocidade maior com o trailer, não dá. Por quê? Porque o trailer, o carro, ele não foi projetado para estar rebocando um veículo, uma outra parte que pesa aí, vamos dizer, um trailer, o mais leve esse da minha categoria, é um veículo pequeno, é um trailer pequeno, ele pesa aí de 500 a 600 quilos. Então imagina só, o seu veículo não foi projetado para andar a 100, 110, rebocando uma outra parte que pesa aí 600 quilos. Ou até, vamos dizer aí, tem trailers maiores que pesam aí na faixa de 700, 800 até 1.200 quilos. Então, a viagem de trailer é uma viagem lenta, é uma viagem demorada. Então você tem que ter paciência. Esse é o primeiro ponto. No meu caso, não foi negativo, que eu já
já era acostumado a viajar mais lento. Porém, para as outras pessoas, talvez, que não conheçam, esse é um ponto negativo, porque a viagem irá demorar muito mais. A segunda coisa é a estabilidade. Bom, eu falei para vocês que o trailer, rebocando um trailer, se tornaria uma viagem lenta. Por quê? Porque muda a estabilidade do veículo. Na legislação, ele está para ser rebocado com a velocidade de veículos pesados, ele se comporta como um veículo pesado. Nas rodovias de 100, vamos imaginar 100, os veículos pesados andam 80. Nas rodovias de 110, os veículos pesados andam a 90. Não é à toa, pessoal. Por quê? Porque quando você está rebocando um trailer, a estabilidade do seu carro muda, né? Você perde estabilidade. Quanto maior a velocidade, mais perda de estabilidade você tem. E existe um risco muito grande, que é a questão de você tem que estar sempre atento ao que está acontecendo à sua frente. Será necessário você dirigir quase prevendo o que vai acontecer, porque numa frenagem você vai ter que frear bem antes, você não vai poder fazer movimentos bruscos. Fazer movimentos bruscos rebocando um trailer é muito arriscado. Você perde totalmente a estabilidade do seu carro. Eu fiz uns testezinhos, claro, com segurança e numa velocidade bem baixa. Realmente, o trailer ele puxa muito quando você faz um movimento brusco na direção. Então, a perda de estabilidade é um ponto negativo para se ter um trailer, para se rebocar um trailer em relação a se ter um motorhome. Bom, a terceira coisa é o campo de visão dos retrovisores. Bom, quando você coloca o trailer, você engata o trailer, primeira coisa, você perde a visão do retrovisor central. E a segunda coisa, você perde parcialmente a visão dos retrovisores laterais. Por quê? Porque o trailer, geralmente ele tem 2 metros de largura. E seu carro, ele tem, a largura dele é menor. Então, a visão dos retrovisores fica comprometida. E isso é muito perigoso, isso é muito arriscado. Por quê? Quando você vai fazer uma ultrapassagem, ou você vai mudar de faixa, se você não presta atenção, se você não olha nos retrovisores, se você não tem a técnica de olhar nos retrovisores, isso pode ser muito perigoso. Eu sei que existe dispositivos, existe retrovisores maiores para serem colocados em veículos que estão rebocando, né, que estão com reboque, mas esse é um ponto negativo na hora que você está rebocando um trailer. A quarta coisa é a manobra. Manobras com o trailer, manobras rebocando um trailer. Bom, se você tem dificuldade em fazer manobras com o seu carro sem nada, cara, hora que você colocar um trailer, vai piorar. Fica muito pior. Você vai fazer uma marcha ré, é difícil fazer uma ré com o trailer, né? É difícil você entrar em lugares apertados com o trailer. É difícil você entrar no lugar que não tem saída. Imagina você entrar no lugar que não tem saída. Como você volta? Então, assim, a questão das manobras, quando você engata o trailer, isso é um ponto negativo, porque as manobras se tornam mais difíceis, né? Você encaixar o trailer numa vaga fica mais difícil. Quando eu peguei o trailer, era difícil dar uma marcha ré, porque você esterça a direção para um lado, o trailer vai para o outro. Você esterça a direção para o outro lado, o trailer vai para o lado contrário. Então, é realmente difícil essa questão das manobras, mas não que isso seja uma coisa que vai durar para sempre. Não, isso vai depender da sua experiência. Você tem uma técnica para isso, né? E de acordo com o tempo você vai pegando as manhas ali de dirigir com o trailer, de fazer as manobras, de colocar o trailer em algumas vagas, nas vagas. Então, mas no início de primeiro impacto, isso foi um ponto negativo para mim. Outra questão é o engate e o desengate do trailer. É uma coisa boba, nunca tinha pensado nisso, ninguém fala sobre isso. Só que a questão do engate e desengate do trailer.
é um ponto que deve se ter atenção. Por quê? Na hora de engatar, é perigoso. Você está mexendo com uma coisa, né, um reboque que pesa ali 500 quilos. Imagina a inércia de 500 quilos. Na hora que você levanta, você vai colocar você vai engatar no trailer, na hora que você movimenta, tem a inércia. Então o risco de prensar a sua mão, o risco de bater o reboque, o engate no para-choque do seu carro, que já aconteceu comigo. Então na hora do momento do engate, é perigoso cair no seu pé, por exemplo, né? Então é uma coisa que ninguém fala, ninguém vê, ninguém percebe, só que quando eu fui mexer, eu vi, cara, existe um risco aqui violento, e eu já bati o reboque no para-choque do meu carro, tirei, já arrancou até a câmera de marcha ré. Então, e na hora do desengate é a mesma coisa. Na hora que você está desengatando é muito arriscado, porque se você está num solo que o solo é regular, que não tem irregularidade, tudo bem. Você na hora que você desengata, o trailer fica quieto. Só que se você tiver num solo que o solo é irregular, na hora que você desengata, tem a possibilidade ou do trailer ir para frente ou do trailer voltar para trás. E isso é um risco. Ou ele vai, na hora que você desengatar, ele vai para frente e você tiver com a mão na frente, pode prensar a sua mão, ou ele vai para trás, né? Te assustando ou caindo no seu pé. Então, isso é uma coisa boba, ninguém fala sobre isso. Só que isso é um ponto de atenção em se ter um trailer em relação a se ter um motorhome, que o motorhome não tem essas coisas, né? E também uma coisa muito importante é a quantidade de coisas que a gente tem que se preocupar na hora que vai fazer o engate, né? Que você vai engatar. Primeiro que você tem que subir os calços laterais, depois que você tem que subir o calço central ali próximo do engate, que é a terceira rodinha ali. Você tem que engatar toda a parte elétrica. Na hora do desengate também você tem que desengatar toda a parte elétrica, porque senão na hora que você sair com o carro você vai arrancar fio, vai arrancar plug com tudo. Então exige atenção na hora do engate e do desengate. Uma outra questão que para mim eu coloquei aqui, mas não é nem um ponto positivo nem um negativo, mas é uma questão de um ponto de atenção, é a questão do consumo. Bom, o consumo, gente, irá aumentar tendo trailer ou motorhome. O trailer vai aumentar o consumo de combustível no seu veículo, por quê? Porque ele está carregando mais peso, ele está rebocando uma coisa aí que pesa no mínimo 500 a 600 quilos. Então ele vai aumentar o consumo. No meu caso, meu veículo fazia 12, 13, passou a fazer 10, 10,5. E isso não é um ponto negativo, porque no motorhome também isso acontece. Devido ao motorhome ser um veículo pesado, tá carregando uma casa, na maioria dos vídeos que eu vi, na maioria dos relatos que eu assisti, os motorhomes também faz na faixa de 10, 9, 10 quilômetros por litro. Então isso não é um ponto negativo e nem é um ponto positivo, mas é um ponto de atenção se você quiser comprar aí um trailer ou um motorhome, sabendo que a sua viagem o custo da sua viagem vai aumentar. Um outro ponto negativo em relação ao trailer é a questão do pedágio. Bom, quando você está com o seu carro, você paga pedágio por eixo, são 2 eixos, então você paga o pedágio de um veículo. Quando você está com o trailer, você paga o terceiro eixo, então você paga o veículo mais o eixo do trailer. Então, se o seu trailer for eixo simples, você paga por um eixo. Se o seu trailer for eixo duplo, você paga por mais 2 eixos. Então você paga por 2 carros. E eixo simples você paga por carro e uma moto, no caso, comparando, né? Então o seu custo vai aumentar em relação a isso também. Porque nos pedágios você vai pagar mais, você tendo um trailer. Agora, você tendo um motorhome, você vai pagar como se fosse carro, porque são 2 eixos. Então esse é um ponto negativo, porque isso vai aumentar o custo da sua viagem, como no combustível. Bom, então aí você me pergunta, bom, com tanto ponto negativo, então por que se ter um trailer, né? Bom, e o principal ponto positivo em se ter um trailer, que foi o meu caso, o principal e o primeiro
É o custo, gente. O custo em se ter um trailer é menor do que se ter um motorhome. Um motorhome, no caso, se eu fosse ter um motorhome com a mesma estrutura que eu tenho nesse trailer, eu ia pagar de 2 a 2,5 vezes mais caro. Então, às vezes, se você não tem se você não quer dispor desse dinheiro, se você não quer gastar tanto, o trailer é uma opção muito boa, que é o custo em se ter o trailer é muito menor do que se ter um motorhome. Outra coisa é o custo em se manter um trailer. É muito menor do que se manter um motorhome. Imagina você com um motorhome. No meu caso, eu teria que ter 2 carros, né? Que é um carro de passeio mais um motorhome. Então eu teria 8 pneus, eu teria 2 trocas de óleo, eu teria 2 motores para me preocupar, eu teria 2 estruturas de carro para me preocupar, eu teria 2 documentações, que no caso a documentação do trailer é muito mais barata. Então, isso é um ponto positivo em relação ao motorhome, né? Que é a questão de custo para se manter um trailer. O trailer, ele tem ali uma rodagem, se for simples, eu tenho a manutenção da rodagem e eu tenho a manutenção dos freios, né? E o resto é a manutenção da casa, que também é a mesma do motorhome. Então, o custo para se manter um trailer é menor do que o custo para se manter um motorhome. A outra questão é a comodidade de se ter, como eu disse, a comodidade de se ter apenas um veículo, né? Eu tenho um veículo e eu tenho o trailer. Eu não preciso eu ter 2 veículos, me preocupar com 2 veículos. Outro ponto positivo é a questão de desengatar o reboque em viagens. Se eu estou viajando e eu chego no meu destino, eu tenho a opção de desengatar o reboque e usufruir do meu carro, né? Fazendo ali um passeio, indo aonde que eu quero ir, sem a casa. Então a casa vai ficar em um lugar e eu estarei usando o meu veículo para uma outra coisa. Aí se você me fala, bom, mas o motorhome também eu posso ir. Eu posso ir até com a minha casa com o motorhome, mas imagina você que você quer fazer um passeio é, em um lugar de difícil acesso, onde você às vezes tem um 4x4 e só o 4x4 chega. Então, com um motorhome você não tem essa opção. Você teria que alugar um carro, você teria que alugar uma outra opção, mas com o trailer não. Você pode deixar o trailer num estacionamento, deixar num camper e fazer o seu passeio. Faz seu passeio e depois retorna e pega o trailer novamente. A outra questão, um ponto positivo, é se ter a casa separada do veículo. Existem muitos relatos da questão do motorhome, de muitos ruídos, né? De muitos ruídos, muito barulho. Existe também uma poluição visual ali dentro, né? Você está dirigindo, existe ali sua casa ali atrás. Então, quando você tem o trailer, a casa fica separada do veículo. Quando você está dirigindo o veículo, você não tem ruído nenhum. Você tem o ruído ali do motor, o ruído do veículo, né? E você também não tem aquela poluição visual que é ali a casa, que é aquele tanto de coisa ali ao seu redor. Então, isso para mim é um ponto positivo. E um outro ponto positivo é a comodidade de não ter o trailer ocupando um lugar na sua casa. Bom, isso no início para mim era um ponto negativo. Por quê? Porque para colocar o trailer ou um motorhome na minha casa, eu teria que aumentar o muro. Então eu optei pela opção de deixar o trailer em um estacionamento. Aí, a princípio, isso para mim era negativo. Eu queria estar perto do trailer para me fazer as coisas. Só que se tornou um ponto positivo, porque não ocupou espaço na minha casa. Então eu posso vir no estacionamento, é barato o estacionamento, não é caro, engatar o trailer e fazer a minha viagem, volto, deixo no estacionamento e tá tudo certo, tá tudo tranquilo, não ocupa espaço na minha casa, não polui visualmente a minha casa, então isso se tornou um ponto positivo. Bom, pessoal, esses são os pontos positivos e negativos. Eu queria ter ouvido isso antes de comprar o trailer. Não que isso viesse a mudar a minha ideia, porque eu ia comprar o trailer mesmo ouvindo isso. Só que é legal a gente saber isso antes, né? Assim,
não é bom descobrir isso ao longo, né, dos momentos, ao longo dos acontecimentos. Então, eu passo para vocês um pouco dessa experiência. Essa é a minha opinião. Coloquem aí no comentário se vocês têm uma opinião diferente disso. Eu queria ter passado mais coisas, porém, às vezes a gente vai falando e esquece de algumas coisas, mas espero eu, com o passar do tempo, nos vídeos, eu vá passando mais coisas. Bom, e eu deixo aí uma mensagem, né? Para quem tem medo de comprar aí, seja o seu trailer, seja o seu motorhome ou qualquer outra coisa, pessoal. Esse canal não se trata de falar só de trailer, só de falar de viagem, né? Só de falar. Eu queria falar o que toca no meu coração e o que eu falar coisas que eu possa ajudar alguém de alguma forma, né? Então, se tratando aí de qualquer outra coisa que você tem intenção de adquirir, tem intenção de fazer, mas às vezes tem medo, né, de tomar prejuízo, de não ser aquilo que você imaginava. Eu tenho duas frases que Steve Jobs disse para formandos, né, numa palestra que ele deu numa faculdade, que ele era, eu acho que paraninfo. Ele deu uma palestra muito legal e eu tirei duas frases extraordinárias que ele disse, né? A primeira frase, ele fala: lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço para evitar a armadilha de achar que você tem algo a perder. Você já está nu. Não há motivos para não seguir seu coração. Lembrar que eu logo vou estar morto é a ferramenta mais importante que eu já encontrei para fazer grandes escolhas na vida, porque todas as coisas simplesmente somem em face da morte, deixando apenas o que é realmente importante. Bom, é isso, pessoal. Às vezes a gente tem medo de tomar algumas decisões, de não ser a decisão correta, de tomar prejuízo. Bom, isso em relação à morte, isso não faz diferença. Você ser um vencedor ou você ser um perdedor, você tomar prejuízo ou não tomar prejuízo, isso em relação à morte, isso não é importante. Então, faça o que você tem que fazer. Você tem a vontade de fazer alguma coisa, seja lá o que for, mas tem medo, cara, faz. Simplesmente faz. Se não for aquilo que você imaginou que fosse, volte atrás, né? Faça de novo. Então é essa a mensagem que eu queria estar passando para vocês. Espero ter sido claro, espero ter esclarecido algumas dúvidas. E fico muito feliz de poder estar ajudando alguém de alguma forma. Então, fiquem com Deus. Obrigado por assistir o vídeo até agora. Dê o seu like, faça o comentário, assine o canal. Vamos fazer o canal crescer, vamos fortalecer o canal. E muito obrigado. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau.